E aí, gente, beleza? Meu nome é Anderson e estou aqui mais uma vez com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre a separação silábica. Existem 4 tipos de separações silábicas. São os casos em que as palavras são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. No caso dos monossílabas, como o próprio nome diz, monossílabas. Mono significa um. Exemplos para vocês nas palavras pé, luz, sol, pão. Já nas palavras dissílabas, como o próprio nome diz, dissílabas significa 2 sílabas. Ou seja, ao fazer separação silábica, uma sílaba para um lado, a outra para o outro. Exemplo, nas palavras leite, leite, noites, noites, roer, roer, cair, cair. As palavras trissílabas, como o próprio nome diz, tri significa 3, então tem 3 sílabas. Uma em uma sílaba, a outra numa outra e a última na terceira sílaba. Exemplos: saúde, sa-u-de, circuito, circuito, ouvido, ouvido. E nas palavras polissílaba possuem 4 ou mais sílabas. Lembrando que a palavra poli significa vários. Então, se mono é 1, di 2, tri 3, poli é 4 ou mais. Exemplos de palavras polissílabas: casamento, casamento, americano, americano, responsabilidade, responsabilidade, ok? Guardem essa regra aí. Ainda falando sobre o mesmo tópico, mas entrando um pouco mais na complexidade dele, eu vou falar para vocês uns casos específicos que é bom que vocês guardem em mente. Casos, por exemplo, em que os ditongos eles não se separam ao se fazer a separação silábica. Se o ditongo eu sei que é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, logo, ao separar em sílaba, de maneira alguma os ditongos irão se separar. Exemplo para vocês na palavra caule, caule, fica o A e o U na mesma sílaba. Na palavra ânsia, ânsia, o I e o A na segunda sílaba. Na palavra gaiola, gaiola, o A e o I formam ditongo, portanto eles ficam uma sílaba. O O, ele vai formar hiato com esse ditongo, então ele vai ficar na outra sílaba, então vai ficar gaiola. Na palavra baleia, baleia, o lei é um ditongo. Guardem isso aí em mente. Outro caso também que o ditongo, em que não vai haver separação, são casos de tritongo. Eu vou ter uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba. Portanto, no caso de tritongo, essas semivogal, vogal e semivogal, elas não vão se separar de maneira alguma. Exemplos na palavra Paraguai. Paraguai. No Guai eu tenho o G, aí eu tenho o U, A e I, que formam semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Na palavra saguão, saguão, aí eu tenho G, U, A, O e tio sobre o A. Então, U, A, O formam semivogal, vogal, semivogal, que é um tritongo. Na palavra delinquil, delinquil, o quil eu tenho Q, U, I, U. No caso, I, U, I é o semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. E na palavra radiovinte, radiovinte, no dio eu tenho I, O, U, que forma o dio, semivogal, vogal e semivogal. Radiovinte. Então, no caso de tritongo também. Então, casos de tongo e tritongo, eles não vão se separar. Ditongo fica todo numa sílaba, tritongo fica todo numa sílaba.
Guardem isso em mente. Outro caso também que não há separação são o caso dos dígrafos. Os dígrafos LH, CH, NH, QU e GU. Exemplo, nas palavras fachada. A palavra fachada ela é escrita com CH. Então o CH fica na mesma sílaba. Fachada. Na palavra colheita, que se escreve com LH. Colheita. Na palavra fronha, fronha, que se escreve com NH. Na palavra peguei, peguei, que se escreve com GU, que é o dígrafo GU. No GU, o som tem, o GU tem som de K, portanto o U não é pronunciado. E na palavra queijo, queijo, o QU tem som de K, portanto o U não é pronunciado. Ao contrário do tritongo, no caso do tritongo, da palavra saguão, no meu GU, o U é pronunciado. Então, nesse caso aí, não é um caso dos da palavra saguão, não é um caso de dígrafo. É um caso em que eu tenho o U que é pronunciado e vem mais uma vogal e uma semivogal, formando um tritongo. Guardem essa diferença aí na mente de vocês, ok? Um caso, agora, terminando os casos em que não há separação, que são dos ditongos, tritongos e dígrafos, que eles vão ficar sempre na mesma sílaba. Eu tenho os casos que, ao fazer separação silábica, vai haver separação, que são os casos em que houver encontro consonantal. No caso, há encontros consonantais, eu até esqueci de mencionar isso para vocês, há os casos de encontros consonantais inseparáveis, que é o que nós vamos ver agora, e os casos de encontros consonantais que são separáveis. Falando agora sobre os encontros consonantais inseparáveis. São aqueles em que, ao fazer separação silábica, esse encontro consonantal, as duas consoantes vão ficar na mesma sílaba. Lembrando que o encontro consonantal é a pronúncia o uso de duas consoantes e elas produzem dois sons diferentes, ao contrário do dígrafo. Dois ou mais sons diferentes de vogais, dependendo do encontro consonantal que houver. Exemplo para vocês, na palavra reclamar, reclamar, CL, encontro consonantal. Na palavra repleto, repleto, PL, encontro consonantal. Na palavra patrão, patrão, TR, encontro consonantal. Na palavra gnomo, gnomo. Lembrando que na palavra gnomo, eu vou até mostrar aqui para vocês, a palavra gnomo, ela se escreve com G mudo. Então, gnomo, como o G é mudo, ele não poderia ficar sozinho numa sílaba. Casos em que a palavra tem o G mudo, inicia com uma letra, uma consoante que seja consoante muda, a consoante não pode ficar sozinha na sílaba, então ela vai ficar junto com a outra. O outro caso também parecido com esse na palavra mnemônico, em que eu tenho um M mudo. Mne, mo, ni, co. Lembrando que o mne é M de Maria, N de navio, é mne. Mne, mo, ni, co. O M é mudo. Na palavra amnésia, amnésia. Lembrando que amné é M-N-E, M mudo. Amnésia. Na palavra psicólogo, o P é mudo. O P inicial é mudo, então psicólogo. Lembrando que o P fica junto com o SI e como inicia uma palavra com uma consoante muda, essa consoante muda ela não pode ficar sozinha na sílaba, não pode ficar excluída, separada. Como nesse caso aqui, o G jamais poderia ficar sozinho, excluído. Um outro e último exemplo para vocês é na palavra bíceps. Bíceps. No ceps eu tenho CE, P mudo, S, que fica junto no restante na segunda sílaba, ok? Guardem essa dica aí. Agora, dando continuidade, eu vou falar para vocês os casos em que, ao fazer a separação silábica, vai haver separação. Os casos em que, obrigatoriamente, há a separação são os casos de hiato. O hiato, como o próprio nome diz,
eu tenho uma vogal e uma semivogal, porém, ao fazer a separação silábica, um fica para um lado e o outro fica para o outro. E no hiato, eu tenho pode ser, aliás, não vou nem falar sobre isso, realmente isso aí, não tem muito o que entrar em detalhe. Exemplos para vocês na palavra saúde: sa-u-d, saara, sa-a-ra, caolho, ca-olho, feérico, fe-é-rico, preencher, pre-encher. Lembrando que a palavra preencher se escreve com 2 S, portanto um E fica em uma sílaba e o outro E fica na outra. Então, toda vez que houver hiato na palavra, ao se fazer a separação silábica, uma vogal fica para um lado, semivogal para o outro. Casos em que há também essa separação são casos dos encontros RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Exemplos: na palavra guerra, ela é escrita com 2 R's. Então um R fica para um lado e o outro fica para o outro. Guerra. Na palavra piscina, que se escreve com SC, S para um lado e C para o outro. Piscina. Na palavra desçam, que se escreve com S e C cedilha, S para um lado, C cedilha para o outro. Desçam. Na palavra exceção, que se escreve com XC. Então, o X tem som de S, então depois C, que vem o C para outra sílaba, são. Lembrando que exceção se escreve dessa maneira aqui. Exceção. Ok? Encontros consonantais separáveis. Anteriormente a gente tinha falado sobre encontros consonantais que, ao fazer a separação silábica, eles não se separam, como foi esse exemplo que eu já tinha dado anteriormente, junto com vários outros. Agora eu vou falar para vocês sobre os casos em que eles se separam. Exemplo: na palavra submarino, eu tenho o meu B mudo. Então, submarino. Forçadamente, a própria construção da palavra me faz com que, ao eu fizer essa separação silábica, isso aí consequentemente vai ocorrer. Os encontros consonantais vai ter essa separação aí. Então, na palavra absoluto, que se escreve com bermudo, absoluto. Fricção, que eu tenho um C e depois um C cedilha, fricção. Substância, substância. Lembrando que subs, eu tenho o P mudo, aí depois vem a letra S. Ele forma um encontro consonantal, o P e o S. Porém, eles se separam da letra T, substan, da letra T, que vai para outra sílaba. Então, o encontro consonantal do T com o B e o S se separa. B e S de um lado, T de outro. Substância. Na palavra maligno, maligno. Lembrando que maligno, o G é mudo. Então, maligno. O G fica de um lado e o NO fica do outro. Na palavra transtorno, transtorno, eu tenho trans, o TR, forma um encontro consonantal ali, que não se separa na sílaba trans, porém, no próprio trans eu tenho NS, eu tenho S no final. E no final do S, ele faz um encontro consonantal com o T de tatu. S de trans e tor, transtorno. O S e o T irão se separar. Então, esses são os casos. Isso é importante vocês guardarem em mente, porque se vocês guardarem em mente, fica mais fácil para vocês entenderem a nossa língua portuguesa e até mesmo resolver algumas questões de concurso, de vestibular. Ok? Guardem na mente isso aí. Valeu?